meu querido irmão, presidente dessa sessão, senador Sérgio Moro, do estado do Paraná. Notícia alvissareira que o senhor traz para a gente, e aí sentado dessa presidência, quero cumprimentar também todos os colegas que deram as mãos para essa conquista, especialmente o presidente Davi Alcolumbre, né, que a gente precisa reconhecer a atitude firme, um discurso firme, rodeado de ações que acaba tendo um resultado, um primeiro resultado importante. Senhor presidente, essa sessão hoje começou 2 e pouco, e eu fui observando aqui alguns discursos de alguns colegas, e eu fico assim estarrecido, senador Isalci, quando eu vejo o pessoal falar: como é que eu não vim aqui para dar anistia a bandido que pegou em arma? Ô, senador Plínio Valério, Bíblia agora é arma? Não foi encontrado uma faca, uma arma de fogo no dia 8 de janeiro. Pelo contrário, esconderam as imagens, e quando vazou a imagem, inclusive aqui dentro do Senado Federal, as pessoas estavam orando. Foi quebrado nada. Que sede de vingança, de revanche, vamos parar com isso. Onde é que isso vai levar todos nós? E olha aqui, a gente precisa olhar a história, senador Cleitinho. Atos de grupos de esquerda. Olha aqui, quando nós tivemos aqui durante o período do regime militar no Brasil, diversos grupos de esquerda utilizaram a luta armada e cometeram atos terroristas. Lá na Wikipédia. Cometeram atos terroristas como assalto a banco, sequestro, assassinato, em oposição ao governo. Todos os envolvidos foram beneficiados pela Lei de Anistia de 1979. Senador Espiridião Amin, olha aqui, isso era luta armada. Ação Libertadora Nacional, um dos grupos, Movimento Revolucionário, 8 de outubro, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, Vanguarda Popular Revolucionária, Ala Vermelha, Movimento Nacional Revolucionário. Os caras fizeram assalto a banco armado, sequestro armado, explosões e atentados armados, assassinato, tudo armado. E essa mesma turma não quer hoje a anistia. Hipocrisia é uma palavra leve. Eu não vou falar, porque nós estamos entrando num período aí de reflexão de todos nós. E eu acho que é hora de desarmarmos os corações. É hora de desarmar os corações. Senhor presidente, eu quero aproveitar o tempo que me resta, falar sobre o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. O grande problema do Brasil hoje é Supremo Tribunal Federal. A gente vê um recuo como esse hoje, ok, beleza, mas eles avançaram 45 mil passos na frente de desrespeito à Constituição, eles que deveriam ser os guardiões, em desrespeito às casas legislativas. É claro que o Senado faz parte do problema com relação a alguns abusos, senador Oriovisto Guimarães. Mas depois de tudo que já aconteceu no julgamento de Felipe Martins, com ilegalidades e arbitrariedades, características de uma verdadeira perseguição política, ocorreu agora mais uma afronta à lei federal e à própria Constituição. Ontem, o fato aconteceu durante a sessão do Supremo, dirigida pelo ministro Flávio Dino, e tendo como ministro relator Alexandre de Moraes, numa fase importantíssima e conclusiva do julgamento, que é a sustentação oral, feita pelo advogado de defesa de Felipe Martins, que chama-se Jeffrey Chiquini. Eram 3 questões importantes de ordem, 3 questões de ordem manifestadas por Chiquini. A primeira foi devidamente recebida, a segunda foi arbitrariamente negada por Alexandre de Moraes. Era uma simples apresentação de alguns slides sobre fatos relevantes. O ministro Flávio Dino, de forma autoritária, cassou a palavra de Chiquini, impedindo que ele concluísse a formulação da terceira questão de ordem e determinou que o advogado de defesa fosse retirado da tribuna por um policial armado. Olha só, cadê a OAB?
Estamos diante de mais um acontecimento muito grave. A única profissão que tem seu direito assegurado na Constituição é a de advogado. Em seu artigo 133, estabeleceu que a presença do advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Além disso, o Estatuto da Advocacia, que é lei federal 8906 de 1994, assegura explicitamente que o direito de usar a palavra de ordem, uma questão de ordem, é uma prerrogativa profissional que pode ser exercida em qualquer tribunal, com o objetivo de esclarecer equívoco e denúncia ou replicar acusação ou censura que lhe for feita. A primeira grande questão em relação direta com o próprio desempenho eficaz e corajoso do advogado Jeffrey Schiquini no enfrentamento aos abusos praticados por Alexandre de Moraes no julgamento parcial de Felipe Martins. E eu quero lembrar aqui para vocês, nós tivemos, há pouco tempo atrás, nesse julgamento que não para em pé, da tentativa de golpe, entre aspas, muitas aspas, nós tivemos ali acariações que foram proibidas de serem transmitidas. Olha a coisa escondida para não ser revelada. Parece até essas relações de viagem jatinho do Banco Master, que eu pedi já na Comissão de Transparência quem é que andou nesses jatinhos. Quem são os poderosos que andam para cima e para baixo? Ontem mostrou, eu falei aqui dessa tribuna do Toffoli viajando com o advogado do Banco Master para assistir a final da a final da Libertadores lá em Lima e depois dar uma decisão de sigilo máximo. Perderam o pudor. Isso é muito ruim. Mas, senhor presidente, para encerrar, eu quero dizer que qual teria sido o comportamento de Flávio Dino se na tribuna estivesse a advogada Viviane Barsi de Moraes? Será que ele teria o mesmo procedimento com o Schiquini? Esposa do ministro Alexandre de Moraes e que tem contrato de 129 milhões de reais para defender o Banco Master. Será que o procedimento seria o mesmo? Pagos aí de uma bagatela aí de milhões por mês? Não se justifica nunca. Então, senhor presidente, está tudo errado. Desde o início que esse processo de Felipe Martins está contaminado por acusações levianas e nunca provadas. Uma das principais é a sua possível entrada nos Estados Unidos em dezembro de 2022. Além de constarem nos autos várias provas materiais e testemunhais, comprovando que Felipe não saiu do Brasil nesse período, o próprio CBP, Customs and Border Protection, órgão do governo norte-americano equivalente à alfândega brasileira, confirmou essa informação. Só por isso o processo já deveria ter sido completamente anulado. Mas Jeffrey Schiquini está incomodando muito os ministros do STF, porque também conseguiu provar que houve fraude em outra prova da acusação sobre a entrada de Felipe Martins nas dependências do Palácio do Planalto. A falsificação das assinaturas foi atestada por laudo técnico com exames grafotécnicos de um dos peritos criminais mais respeitados do Brasil, com décadas de experiência. Essa prova só faz reforçar ainda mais as gravíssimas denúncias feitas em audiência pública por Eduardo Tagliaferro, atestando que em muitos processos do 8 de janeiro houve fraude processual. Senador Espiridião Amin está com a CPI não numerada ainda há 2 meses aqui no plenário do Senado. Vamos ver se antes do recesso ela é pelo menos numerada. É um passo. Para encerrar, já agradecendo a sua... Se o senhor me der 1 minuto, eu me comprometo em encerrar. Expresso aqui total solidariedade ao advogado Jeffrey Schiquini, além de aguardar um posicionamento firme da OAB em relação ao autoritarismo de Flávio Dino, que deveria se declarar suspeito na condução desse julgamento, em virtude de, como ministro da Justiça, ter negado o acesso às imagens das câmaras de segurança do dia 8 de janeiro, que nós aprovamos na CPMI, por unanimidade.
Encerro com esse profundo pensamento sobre o mundo jurídico nos deixado por Ulisses Guimarães. Discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, não. E afrontá-la, jamais. O traidor da Constituição é o traidor da pátria. Muito obrigado pela tolerância, obrigado aos colegas também pela paciência. Que Deus nos abençoe numa tarde e noite muito produtiva para o Brasil e para os brasileiros. Pediria ao senador Eduardo Girão, quem cumprimento pelo discurso, para assumir a presidência para eu poder fazer o meu... Já chama ele. Então, Ei, som, ei, ei. Pronto.